Salve, salve meus amigos, sejam imensamente bem-vindos ao canal @Investindo Sem Bromação. Eu me chamo Thiago e é muito bom estar aqui com vocês. Já peço que se inscrevam no canal, repasse esse vídeo ao maior número possível de pessoas e ative o sininho de notificação para que o YouTube reconheça a importância deste canal como fonte de informação. Começamos hoje com a frase do Gene Simmons: não tenha medo de correr riscos e aceitar o fracasso. É aí que muitas vezes estão as melhores oportunidades. Pense nisso. Então, meus amigos, como eu sempre falo, a vida não tem replay. Aproveite cada minuto porque o tempo não volta. O que volta é a vontade de voltar no tempo. Dito isto, vamos ao que interessa sem bromação. Na aula de hoje, meus amigos, eu irei falar na medida provisória 1303 de 2025, que está em pauta e que impactam diretamente os investimentos. Ações, Tesouro Direto, CDBs, FIIs, como é hoje e como a medida provisória muda o IR nos investimentos. A medida provisória 1303 de 2025 prevê alíquota única de 17,5% para a maioria das aplicações. Ativos hoje isentos passam a estar sujeitos a 5% de imposto de renda a partir do ano de 2026. Vou apresentar hoje um resumão das mudanças propostas pelo governo, em alternativa ao que se chama de recalibragem do aumento do IOF realizado no fim de maio. O governo publicou a medida provisória 1303 de 2025, que implementa uma ampla reforma na tributação de investimentos, unificando as alíquotas do imposto de renda em 17,5% para aplicações em renda fixa e variável e acabando com a isenção de títulos como LCI, LCA, CRI, CRA e de dividendos distribuídos por FIIs e FIAGROS, que passam a estar sujeitos a 5% de imposto de renda. As mudanças só começam a valer a partir de 2026, a menos que sejam rechaçadas pelo Congresso ou caduquem no prazo de 120 dias. Veja agora como essa proposta impacta cada tipo de investimento. No caso dos CDBs, Tesouro Direto e debêntures, hoje as aplicações em renda fixa são tributadas conforme o prazo de aplicação, com uma alíquota regressiva que vai de 22,5% até 180 dias até 15% acima de 720 dias. Com a medida provisória, o governo substitui este modelo por uma alíquota única de 17,5%, independentemente do prazo do vencimento do título. No resuminho rápido, hoje a alíquota é regressiva de 22,5% a 15%, conforme o prazo. Quanto maior, menor o imposto. E como fica agora? Uma alíquota única de 17,5%, sem variação por prazo a partir do ano de 2026. No caso de fundos em geral, renda fixa, multimercados e ETFs. Os fundos de renda fixa e multimercados hoje sofrem tributação com base em alíquotas regressivas e com mecanismo de come-cotas. O mecanismo de come-cotas funciona da seguinte forma: ele antecipa o recolhimento de imposto de renda a cada semestre em alguns tipos de investimentos. A nova regra unificaria a alíquota em 17,5% e há expectativa de que o come-cotas possa ser extinto, mas ainda não há confirmação disso. Fazendo um resuminho aqui, hoje as alíquotas desses investimentos vai de 22,5% a 15% mais o come-cotas. E como fica a partir da medida provisória? A alíquota única de 17,5% mais come-cotas a partir do ano de 2026. Para ações e fundos de ações, os lucros obtidos com ações atualmente são tributados em 15% para operações comuns e 20% para operações day trade. A proposta do governo é unificar essa cobrança em 17,5% aplicável a todos os ganhos, o que pode simplificar o recolhimento para investidores pessoas físicas. Mas, na verdade, esse não é o objetivo do governo. O objetivo do governo é arrecadar mais impostos. Hoje, no grande capital com venda de ações, existem isenção até o valor
valor de R$20 mil por mês. Somente o que passa disso você paga 15% de imposto de renda. É assim que funciona atualmente. Não há informações ainda sobre como vai ficar a tributação de dividendos, mas o governo já confirmou que irá propor aumento da alíquota do imposto retido no caso do pagamento de juros sobre capital próprio, JCP, que saltaria de 15% para 20%. Os juros sobre capital próprio, meus amigos, normalmente as empresas utilizam muito isso no pagamento de remunerações aos seus associados. Elas pagam normalmente um pouco de juros sobre capital próprio e de dividendos. Essas são as duas formas de remuneração que normalmente as empresas utilizam, sendo que no juros sobre capital próprio incide imposto de renda de 15%. No caso dos dividendos, são isentos de imposto de renda. E por que as empresas utilizam os juros sobre capital próprio? Porque tem uma vantagem tributária para as empresas quando elas fazem isso. Agora eu vou fazer um resuminho aqui de como ficará no caso das ações e fundos de ações. Hoje são isentos até R$20 mil por mês na venda e 15% incide nas operações comuns ou 20% no day trade, somente sobre os lucros. E 15% sobre os juros sobre capital próprio, quando são distribuídos, já são retidos na fonte. E como ficará com a medida provisória? A alíquota única de 17,5% para qualquer operação, incluindo aí o day trade. Isenção para vendas trimestrais de até R$60 mil e 20% sobre juros sobre capital próprio retido na fonte a partir do ano de 2026. No caso das criptomoedas, atualmente investidores de criptomoedas contam com isenção para ganho de capital de até R$35 mil por mês. A partir desse limite, precisam recolher imposto de renda sobre o excedente, de acordo com a tabela progressiva de 15% a 22,5%. A nova medida provisória do governo acaba com a isenção para ativos digitais como um todo e institui cobrança de 17,5% sobre o ganho de capital em todas as operações. Por outro lado, permite descontar as perdas, assim como ocorre com as ações. O imposto de 17,5% passa a valer também para tokens de renda fixa que são mencionados na medida provisória como as representações digitais de outros ativos financeiros. Agora um resuminho de como ficará. Como é hoje, isenção sobre ganho de capital de até R$35 mil por mês e de 15% a 22,5% acima desse teto. Como ficará com a medida provisória? Uma alíquota única de 17,5% sem nenhuma isenção. FIIs e FIAGROS. Atualmente os FIIs e FIAGROS são isentos de imposto de renda sobre os dividendos distribuídos aos cotistas, desde que cumpram requisitos como ter mais de 50 cotistas e negociação em bolsa. Com a medida provisória, o governo passa a aplicar uma alíquota de 5% sobre os proventos pagos por cotas emitidas a partir do ano de 2026. Já os títulos mantidos por fundos de papel como CRIs e CRAs ficam isentos do tributo. Resuminho de como é hoje e como ficará. Hoje, isenção sobre dividendos e 20% sobre ganhos de capital. Como ficará? 5% de IR sobre dividendos e 17,5% sobre ganhos de capital vale para cotas emitidas a partir do ano de 2026. FI Infra. Os fundos de infraestruturas, o FI Infra, são duplamente isentos atualmente, tanto na distribuição de proventos quanto no ganho de capital com a venda da cota. A medida provisória não menciona esses fundos especificamente, mas traz a informação que ativos ligados a projetos de infraestrutura, incluindo rendimentos auferidos por meios de fundos, segue a mesma regra dos demais títulos isentos, ou seja, com a aplicação de 5% de imposto de renda sobre a negociação de cotas e dividendos. Resuminho de como é hoje e como ficará. Hoje, isenção total de imposto de renda para pessoa física no dividendo e na cota. Como ficará com a medida provisória? 5% de imposto
de renda sobre dividendos e ganhos de capital a partir do ano de 2026. FDICs. A situação dos FDICs é um pouco diferente, disponíveis principalmente a investidores qualificados, sobretudo os investidores institucionais. Esses fundos passam a ter os rendimentos tributados em 17,5%, assim como os demais fundos, mas o governo foi além. No decreto que revisou o aumento do IOF, passou a estabelecer a incidência de IOF sobre a aquisição de cotas primárias, inclusive por bancos. Um resuminho de como é e como ficará. Hoje, a alíquota progressiva de 15% a 20%, a depender da carteira. Como ficará? 17,5% de imposto de renda sobre os rendimentos a partir do ano de 2026 e IOF de 0,38% sobre a aquisição de cotas primárias subscritas após 13 de junho de 2025. Títulos isentos: LCI, LCA, CRI, CRA, CPR, LIG, LCD, debêntures incentivadas. Diversos ativos são atualmente isentos de imposto de renda, o que os torna atrativos em relação a outras aplicações. A proposta do governo é instituir uma cobrança de 5% de imposto de renda a partir do ano de 2026. A mudança afeta as letras de créditos imobiliários, LCI, do agronegócio, LCA, e do desenvolvimento, LCD, os certificados de recebíveis imobiliários, CRI, e do agro, CRA, as debêntures incentivadas e as menos conhecidas, CPR e LIG. A nova alíquota, no entanto, só valerá para emissões a partir de 1º de janeiro de 2026, preservando o estoque gerado neste ano de 2025. Um resuminho, como é hoje e como ficará. Hoje, isenção total de IR para pessoa física. Como ficará? Cobrança de 5% de imposto de renda sobre emissões a partir do ano de 2026. Na minha opinião, meus amigos, o que deve ocorrer é um ajuste na taxa de remuneração desses ativos para espelhar essa incidência de imposto de renda sobre esses títulos que antes eram isentos e agora serão tributados. Eu acredito que seja isso que deverá acontecer. Mas tudo precisa ser aprovado no Congresso Nacional, o que, convenhamos, é muito fácil, pois existe hoje uma moeda de troca no Congresso Nacional, todos sabem disso, o Brasil inteiro sabe disso, chamada emendas parlamentares, que substituiu o antigo mensalão, só mudou de nome e que agora está oficializado. Outro aspecto que eu quero mencionar, na minha estratégia de investimentos, eu não utilizo a ferramenta de emprestar dinheiro para bancos através de LCIs, LCAs, CDBs, CRIs, CRAs, VGBL, PGBL. Por quê? Porque existem umas desvantagens nesses títulos. A primeira delas é que quando eu empresto o meu dinheiro para um banco e o banco me paga um percentual do que foi lucrado com o dinheiro que eu emprestei, obviamente que ele já lucrou muito mais com o meu dinheiro. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte: quando nós investimos, buscamos o seguinte tripé: segurança, rentabilidade e liquidez. E você nunca conseguirá esses três conceitos juntos. Se você investe em renda fixa, por exemplo, pode ser que você tenha segurança e liquidez, mas perca na rentabilidade. Se você investe em renda variável, pode ser que você obtenha liquidez e rentabilidade e perca na segurança. E aí eu chego no segundo ponto. A maioria das LCIs, LCAs, CDBs, entre outros títulos, impõem prazos de carência, o que pode ser um problema se o investidor precisar do dinheiro antes do vencimento. Outro aspecto é que nem todas as instituições financeiras possuem a mesma solidez. Então, o investidor deveria buscar bancos confiáveis. E quando se investe em bancos menos confiáveis, pode até ganhar um pouco mais de rentabilidade, mas estará exposto a um risco maior. E se eu estou aplicando em renda fixa para balancear a minha carteira de investimento e abrindo mão da minha rentabilidade em relação à renda variável, não vou querer abrir mão da segurança. Não faz sentido. Um outro ponto a ser observado é que algumas LCIs, LCAs, CDBs pagam percentuais baixos do CDI, tornando-se menos atrativos do que outras opções.
A maioria desses investimentos, às vezes, perdem para a inflação e até mesmo para a poupança. Portanto, quando eu faço a opção de balancear minha carteira de investimentos, investindo em renda fixa, eu busco o Tesouro Direto, que, segundo os analistas de investimentos, se trata do investimento mais seguro do país. Se o Tesouro Direto de um país quebrar, os bancos já quebraram, as indústrias já quebraram, porque o país já quebrou. Veja um caso da Argentina, mesmo na pior crise que os argentinos tiveram, conseguiram honrar com seus compromissos, pois o país tem a opção de imprimir moeda, mesmo que cause inflação, de buscar empréstimos internacionais e de aumentar impostos, como está fazendo o atual governo aqui no Brasil para fechar as contas, já que não para de gastar, repassando essa conta para toda a sociedade, ao invés de melhorar a sua eficiência, cortando despesas, diminuindo ministérios, diminuindo as viagens. Finalizando aqui, investindo no Tesouro Direto eu tenho segurança, porque caso contrário eu teria meus investimentos concentrados na renda variável e exposto a um risco maior, o que não seria recomendável. E no Tesouro Direto eu também tenho uma excelente liquidez. E mais do que tudo isso, eu tenho autonomia. Eu não estou delegando a um banco para trabalhar com meu dinheiro. Eu mesmo faço isso direto num site ou no aplicativo do banco da minha escolha. Por hoje é só, meus amigos. Estamos finalizando mais uma aula. Agradeço imensamente por sua participação, por sua companhia, por sua confiança neste canal, sempre trazendo conhecimento e alertando para as variáveis envolvidas neste universo dos investimentos. Afinal, conhecimento é tudo. Até o próximo vídeo. Nos veremos com a graça de Deus na próxima semana. Um beijo no coração. Fique com Deus, que essa conexão seja uma luz de conhecimento. Meu muito obrigado. Fui!